Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Tomara que sim. Pois é, antes de mais nada, parabéns ao Fluminense aniversariante de hoje, desse 21 de julho, ao tricolor. Sou tricolor de coração, sou do time tantas vezes campeão. Deixa eu me ajeitar aqui para ficar bonitinho no vídeo, né? Vamos lá. E quero então fazer aí coro junto à torcida do Flu pelo aniversário do Fluminense. Cumprimentando ao presidente Mário Bittencourt, cumprimentando aos seus atletas, a sua imensa torcida. Mas antes de trazer alguns assuntos aqui, eu peço para você se inscrever no nosso canal. Muito obrigado a você que está se inscrevendo, que está nos ajudando. Estou deixando a descrição aqui embaixo, né? Wellington Campos FC. Wellington Campos FC. Aí você se inscreve, habilite o sininho para receber as informações de quando a gente postar vídeo e também dá um like, aquele joinha para ajudar no nosso trabalho junto ao pessoal do YouTube. Muito obrigado. Olha, eu quero trazer aqui 3 treinadores, né? Aliás, 4 treinadores. 2 times da Série A e 2 times da Série B. 2 times de Minas Gerais, um time do Rio e um time de São Paulo. Vamos lá. Deixa eu começar com o Palmeiras, que é o líder do Campeonato Brasileiro da Série A. Venceu nesta noite 1-0 ao América, um bonito gol do Gustavo Scarpa, ex-jogador do Fluminense, e chegou a 36 pontos. O time do Palmeiras chega a 50 jogos. E o Abel Ferreira fala um pouco mais da sua chegada, do seu momento, do momento do Palmeiras, que ele classifica como o time mais organizado do Brasil. Então, nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre o Atlético. Vamos trazer o turco Antônio Mohamed. Eu achei ele muito para baixo na entrevista coletiva após o empate com o Cuiabá. Quero trazer também o técnico Pesolano, assumindo que está errando. Já foram 2 expulsões, ele precisa se controlar. E também, mais uma vez, o técnico do Vasco, Maurício Souza, sobre o compromisso vascaíno na Série B para voltar à Série A. Tudo isso depois da vinheta. Roda a vinheta! Muito bem, meus amigos, então vamos começar os trabalhos aqui no canal Wellington Campos FC. Descrição mais uma vez aí embaixo para você dar aquela força, espalhar o nosso trabalho. Estamos chegando agora, tá? É o Wellington Campos FC, bota no grupo aí do trabalho, no grupo dos amigos, no grupo da família, o Wellington Campos aqui da Super Rádio Tupi, da Rádio Itatiaia, né? A gente já está há algum tempo nessa estrada. E com uma certa experiência, quero trazer então 4 treinadores de times importantíssimos no cenário nacional. Deixa eu começar com o Abel Ferreira, que é hoje considerado o melhor técnico do Brasil. Há quem diga até que o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, deveria contratá-lo para ser o técnico da seleção brasileira depois da Copa do Mundo do Catar. Esse é assunto para depois. Ele está chegando a 50 jogos nessa temporada com o Palmeiras e disse que hoje o Palmeiras tem a melhor estrutura do futebol brasileiro e encheu a bola da meninada que ele está colocando aos poucos aí. Vamos ouvir o técnico Abel Ferreira. Olha, desde que cheguei ao Palmeiras, eu e a minha equipe técnica, nós temos uma função muito clara. É resultados desportivos e financeiros. Chegamos aqui com uma situação do clube onde nós contratamos o Breno, acho eu, e pouco mais. E o Palmeiras, ao longo deste tempo, tem feito um pouquinho de tudo. Tem valorizado os seus jogadores. Basta ver o valor do plantel antes e agora. Temos apostado na formação. São, salvo erro, 16 jogadores que nós já utilizamos. Temos dado também muito retorno financeiro ao clube e desportivo também, com a valorização de jogadores e venda de jogadores, o Vina, o Patrick, agora o Verón, não sei se está confirmado ou não, ainda não me comunicaram oficialmente se já estava feito ou não.
E portanto tem sido esse o nosso trabalho. A direção do clube, porque se houvesse títulos para a melhor gestão, títulos para o clube mais responsável, títulos para o clube que cumpre com as regras, seguramente que o Palmeiras receberia também o título em termos de gestão, da melhor gestão, porque nós, o clube, faz as coisas com responsabilidade. Eu não sei como é que funcionam nos outros lados, o que eu sei é que a nossa função aqui é assim, falando do Merentiel e do Lopes, são dois jogadores que nós temos que desenvolver, não são jogadores prontos, e isso custa muito dinheiro, não é? Jogadores prontos custam 15, 10 milhões, jogadores prontos, jogadores que com números já, e a nossa função enquanto equipe técnica, enquanto estrutura, é olhar para a base, é desenvolvê-los, é melhorá-los, cada dia eles serem melhores, como por exemplo o Vanderlá. As pessoas falam do Vanderlá, mas o Vanderlá já se estreou quando eu cheguei, não é? Isto é tudo um processo que leva tempo e felizmente trabalho num clube que me dá esse tempo, que sabe que é preciso, para formar este tipo de jogadores, muitas vezes é preciso perder, para que os próprios jogadores aprendam, e como te disse, Merentiel fez o primeiro jogo, tem muito ainda para crescer, muito para aprender. Primeiro jogo, o Miguel tem um aspecto que nós temos que melhorar, é muito tímido, a personalidade dele é muito tímida, é muito fechado, é uma coisa que ele tem que soltar. E o Miguel é um rapaz oposto em termos de personalidade, é um rapaz jovem, é um rapaz bem disposto e que rapidamente se adaptou. Vamos ver, vamos com calma, com paciência, como sempre fazemos, e sempre naquela perspectiva que todos somos um por todos e todos por um, e jogue quem jogar, seja onde for, jogar para ganhar. Tem sido sempre essa a nossa perspectiva. Aí o técnico Abel Ferreira do Palmeiras, fazendo um belo trabalho, conquistando títulos importantes, ajudando o Palmeiras a ganhar premiação em dinheiro também, além de canecos de troféus. Agora a gente traz o técnico do Galo, do Antônio Mohamed, o turco, porque o Atlético vencia com gol nos acréscimos do estreante Allan Kardec, o Cuiabá, lá na Arena Pantanal, e tomou um gol no último minuto, gol de empate, e não se aproximou do Palmeiras, que depois venceu o América no Independência por 1-0. Presta atenção na entrevista do Mohamed, ele deixa claro que o time não está bem. Eu tinha percebido já uma queda de rendimento na equipe do Atlético, e achei ele para baixo também. Achei o turco para baixo nessa entrevista. Meu amigo Cláudio Rezende, da Rádio Itatiaia, perguntou a ele como foi esse resultado, como que ele viu o jogo, tudo, escapar, o empate, e não ganhar esse jogo. Olha o que ele respondeu. No fue justo, nosotros no hicimos mérito para ganar el partido. Tuvimos un juego muy ruin, es mi responsabilidad que el equipo tenga este nivel, mucho nivel bajo de los atletas, estamos en un momento ruin también en este sentido, pero bueno, esto continúa, hicimos un gol en la única situación de finalización que tuvimos y no fuimos capaces de poder defender esa situación. La verdad que es un momento difícil de todos, estamos tristes, una actuación muy mala del equipo, pedir una disculpa a la torcida porque el equipo no jugó como tem que jogar e bueno, estamos mal. Boa noite, Turco. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a escalação, muito diferente hoje, e principalmente a entrada do Fábio Gomes no comando do ataque. Saya tiene un problema muscular y Hulki tiene fatiga muscular. Es el único centro delantero hoy que estaba. Kardec está voltando del COVID. Hace 2 días que voltó de COVID. Decidimos por isso. Turco, durante grande parte da partida, 70% a 30% de posse de bola para o Atlético. E o time não estava conseguindo transformar isso em gols. Para os próximos jogos, como transformar tanto domínio que o Atlético vem tendo em mais gols? Tenemos que, primero que
jugar, ser más intenso para defender y después ser más decisivo para atacar también. Tenemos que jugar en 1 contra 1, tenemos que bater de fuera, tenemos que ser más agresivos para atacar y para defender. Las dos situaciones. Creo que en las dos áreas no fuimos inteligentes y no fuimos agresivos, no tuvimos intensidade. Ô Tuco, você falou há pouco aí que tinha alguns jogadores que voltaram de Covid, né? Foi de Covid? Sim. Allan Kardec? Sim. E? Kardec. Só o Kardec. Sim. Eu queria que você falasse, por exemplo, a sua escolha no início do jogo. Porque você tinha o Pedrinho, o Pavon e o Keno, por exemplo. Possivelmente esses jogadores não teriam condições para 90 minutos. Mas como você tinha mais de um deles, por que a escolha, por exemplo, não começar com um e não deixar um para o segundo tempo? Você chegou a pensar nessa possibilidade ou não? Primeiro Pavón y Pedrinho no tienen ritmo de juego, se notó cuando entraron, no tienen ritmo para... Y Keno, por excepción médica, hoy era el 4º partido que inicia afuera, ya el domingo puede ser titular, para que no tenga la sucesión de lesiones que tenía anteriormente. Estamos cuidando, que jugó 4 juegos 30 minutos y ahora ya puede iniciar el domingo. Y Pavón y Pedrinho también tampoco trabajaron ningún entrenamiento con el equipo, con el team titular, tácticamente, nada. Solamente hicieron trabajo físico, trabajo de espacio reducido. Y ontem y hoy es la primera vez que trabajan con el grupo, ¿no? Hacen su primer viaje, su primera concentración, su primer partido, y ya tuvieron primeros minutos. Ahora después tienen que seguir compitiendo por un lugar. Turco, né, não só pelo resultado, mas pelo desempenho do time, né, o jogo deixa a torcida preocupada com o desempenho. Mas no segundo tempo, quando você colocou os reforços, o time melhorou. É um alento para você a questão dos reforços? Você acha que isso pode ajudar o time a virar um pouco a chave e voltar a jogar bem? No tendría que depender de un jugador o de dos, esto tendría que ser en equipo. Y hoy no estamos funcionando como equipo, así que tenemos que mejorar vários aspectos do jogo. Aí o Antônio Mohamed, o técnico do Atlético, né? Eu achei muito curta a entrevista dele, pouco tempo, 3 minutos e meio, 4 minutos, se tanto. Achei ele para baixo. E tem pela frente o Corinthians, que está neste momento brigando com ele pela 2ª colocação do Campeonato Brasileiro. E depois virá a Libertadores da América, serão 2 jogos contra o Palmeiras, o primeiro em Belo Horizonte e depois o Palmeiras lá em São Paulo, pela Libertadores da América. É a vida do Atlético, que hoje não teve a presença do atacante Hulk. Agora quero trazer 2 times da Série B, que quero que subam, né? Tanto o Cruzeiro quanto o Vasco da Gama. Primeiro o Cruzeiro, porque o técnico Pesolano, isso me chamou a atenção, por isso que eu quero mostrar, o Pesolano assumindo o erro, pedindo desculpa, por ter sido expulso mais uma vez no Campeonato Brasileiro. Ele foi na Copa do Brasil contra o Fluminense, parecia que ele invadiu o campo, que ele agredia a arbitragem, ainda será julgado, pode pegar um gancho de até 6 jogos e pode pagar no Campeonato Brasileiro. E depois tem mais a expulsão de ontem, no empate em 1-1 contra o CSA. E ele diz que precisa se controlar e pede desculpa. Fala aí, Paulo Pesolano. A ver, eu errei, né? Na verdade, o treinador também é um ser humano, né? E muitos jogos, muito cargado na cabeça também, querendo que os jogadores melhorem, todos os detalhes fora do campo. Então, a vezes comete erro, eu cometi outro erro, mas quando volte não vai voltar a acontecer mais. Já se lo prometi aos jogadores, que é o mais importante. Eles e Cruzeiro também me necessitam dentro do campo, então não vai voltar a ocorrer, me tenho que acostumbrar. No estoy acostumbrado a esto, La verdad, capaz que Brasil está acostumbrado a lo que acontece dentro del campo, eu no. Entonces es difícil, me tengo que intentar acostumbrar rápido. ¿Sí? Así que nada, no quiero hablar otra cosa porque se ve todo en la televisión. Y está aconteciendo seguido con Cruzeiro. No sé si está muy arriba y no quieren que vaya embora, no sé qué está aconteciendo, entonces no quiero hablar de eso. Aí o Paulo Pesolano, muito bom técnico, faz um belíssimo trabalho no Cruzeiro, mas precisa também se controlar. Acho
Ele, muito bom técnico, vem fazendo um trabalho legal com o Ronaldo, lá com o Cruzeiro, e a gente na torcida para que o Cruzeiro volte à Série A. Fechou o primeiro turno na primeira colocação, 42 pontos. O Vasco fechou o primeiro turno com 35 pontos, o Bahia com 34, o Grêmio com 33 e o Tombense, né, quinto colocado com 28, o Sport com 27. E a gente precisa ouvir mais uma vez o Maurício Souza, porque foi minha pergunta para ele na entrevista coletiva. Você está olhando para frente, tentando pegar o Cruzeiro para ser campeão, ou o seu campeonato você fica olhando para o retrovisor, né? Fica olhando para trás, para o quinto colocado. E olha só o que falou o Maurício. Eu gostei. A Série B, na minha opinião, são 4 campeões. O objetivo principal do Vasco é voltar à Série A. Esse é o principal objetivo. Mas se tratando de Vasco, não tem como a gente não olhar para a primeira colocação. Toda e qualquer competição que o Vasco disputa, a gente vai entrar para ser o campeão. Só que na Série B, 4 tem essa chancela de subir. Então, o que eu falo é o seguinte, se a gente não conseguir ser campeão, que a gente esteja entre os 4. Que para a gente também vai combinar com um título. Sem desmerecer em nada a Série B, mas a grandeza do Vasco, um título da Série B representa muito pouco. Eu acho que o Vasco pensa em disputar títulos muito mais importantes no cenário nacional e mundial. Então, é claro, né, pela grandeza do Vasco também, nos empurra a buscar o título. Mas, sem dúvida nenhuma, isso não é o mais importante. O mais importante é que o Vasco, no ano que vem, esteja na Série A, mais bem estruturado, e que possa, aí sim, estar pensando em títulos que realmente são importantes para a história que o Vasco tem. Aí o técnico do Vasco da Gama, Maurício Souza, ele que deverá contar com o Figueiredo no jogo de sábado contra o Vila Nova, não terá o Anderson Conceição, que está suspenso, vai colocar aí o Danilo Boza, e o Vasco que vai ter o Paulo Brax, como seu diretor executivo, fechando aí a SAF, Vasco e a 777, Paulo Brax que passou pelo STJD, passou pelo América como executivo de futebol lá em BH, depois no Internacional, vai trabalhar em nome da 777 com a SAF do Vasco da Gama, assim que for acertada essa questão jurídica que está na Justiça e depois a aprovação pela Assembleia Geral. Quis trazer então treinadores de 4 times importantes do futebol brasileiro. Espero que você tenha gostado. Comente aí, fique à vontade para dar a sua opinião e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Mais uma vez a descrição, Wellington Campos FC. Aperte o sininho para habilitar as nossas notificações e também dá o joinha. Isso aí dá uma força tremenda no canal. Muito obrigado, fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.